né? Porque aí se você quiser bordar, por exemplo, eu quero bordar esse conjunto aqui sozinho, por exemplo, numa determinada toalha. Ou se você quiser, por exemplo, espelhar, olha, você poderia fazer assim também, ó. Trabalhar com um grupo de desenhos de um lado, né, e espelhando o outro lado, ficaria um bordado legal também, né, 2 grupos, um para dentro, espelhado ao outro, né, no horizontal, fica legal também, fica charmoso. Mas ainda não é o que a gente quer para essa aula aqui. O que eu quero é fazer realmente um rapó, ou seja, explorar o grupo de desenhos repetindo ele várias vezes na máquina. Então vamos ver se vai ficar legal. Ctrl D e Ctrl D. Tá vendo? Essa seria uma proposta interessante. Deixa eu ver aqui se está legal, aqui o que a gente pode fazer para melhorar. Eu estou sentindo falta aqui, ó, de mais uma florzinha nessa parte de cima aqui, talvez. Deixa eu ver. Vamos fazer para a gente visualizar. Vamos deixar os outros 2 grupos ali e vamos duplicar essa florzinha para cima aqui para a gente dar uma olhada se vai ficar legal. Ó, parece que vai ficar bacana, né? Porque aí eu mantenho essa mesma estrutura para os demais. Vamos fazer o seguinte então, vamos duplicar esse objeto aqui, ó. Vamos colocar ele aqui em cima, tá? Vamos colocar ele um pouco mais fininho também, né? Vamos girar ele, vamos espelhar ele aqui horizontal. Vamos girar ele aqui, ó. Na verdade, vamos espelhar ele de novo. Isso, vou deixar ele nessa posição aqui, o caulezinho, pegando lá aquela florzinha ali. E aqui eu posso colocar alguns elementozinhos, alguma folhinha nessa lateral aqui desse raminho, né? Exatamente assim, por exemplo. Posso pegar mais algum outro objeto aqui, por exemplo, vou pegar esse objeto sozinho aqui, ó. Lembrando que aqui a gente está só, por enquanto, fazendo a vetorização do objeto, né? Vamos ver se ficou legal. Esse aqui eu não gostei muito desse aqui, não. Vamos ver se a gente apagando esses 2 de cima aqui, se vai ficar melhor. Se vai ficar mais harmônico, né? Deixa eu ver. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou apagar esses 2 aqui, ó. Vou pegar esses 2 maiores aqui, vou duplicar e vou colocá-los aqui. Para isso eu preciso espelhar ele ali, girar, diminuir um pouco o tamanho. Para essa flor aqui, como ela é menor, é importante fazer essas folhas aqui também menores. Eu vou girar um pouquinho aqui. Exatamente isso aqui, ó. E aí, no caso, essa parte de baixo aqui, eu posso pegar um elemento desse. Você pode desenhar, é claro que aqui eu estou fazendo um trabalho bem rápido aqui para poder a aula não ficar, o vídeo não ficar muito grande. Mas a ideia é exatamente essa, tá? Eu estou mantendo as outras cópias dos objetos ali para servir como referência, mas a gente já vai apagar e eu vou duplicar de novo esse que eu estou fazendo aqui agora, tá? Esse aqui eu vou levar o caulezinho até lá no meio da folhinha, que eu acho que vai ficar legal ali, aquela entrada ali. Base do caule mais larguinha eu vou colocar, né? E a parte lá da ponta lá em cima mais estreitinha. Os objetos aqui já estão prontos. Deixa eu só mudar aqui a posição dessa folha aqui, ó. Beleza? Pronto, eu acho que agora vai dar certo. Vamos dar uma visualizada de longe para ver como ficou. Visualizar a barra inteira. Ó, já ficou com um aspecto um pouco diferente. É claro que aqui ainda tem um buraco, porque eu tenho que deletar esses 2 aqui, ó, e duplicar de novo esse conjunto aqui, ó. Então vou seleciono todo mundo, seguro o Shift, arrasto, clico com o botão direito quando estiver próximo ali um espaçamento legal. Não pode estar muito colado, tá? Tem que ter um certo espaçamento para você ter facilidade de encontrar fazer esses encaixes da máquina, tá? E aí eu clico com o botão direito para duplicar o objeto e dou um Ctrl D para ele segmentar ali. E agora eu posso pegar esse conjunto, olha, posso agrupar com Ctrl G e se eu apertar P no teclado, ele vai centralizar esse conjunto dentro do nosso barrado, tá vendo? E aí nesse caso eu posso deixar o barrado com uma certa folga. É interessante fazer essa folga, tá? Justamente porque tem toalhas que tem 67, outras 65, até inclusive dependendo do mesmo fabricante, às vezes tem uma variaçãozinha de centímetros, né? Então na hora de você fazer essa distribuição, ou você pode ter um pouco mais de descanso entre os grupos aqui, ou você pode ter um espaçamento um pouco maior, tá? Não tem problema nenhum nesse caso aqui, ó. Se eu tiver um espaçamento um pouco maior, também vai ficar agradável. Ou seja, deu uma continuidade, o desenho está continuando, porém você tem um espaço aqui no início do barrado, né, uma margenzinha, e entre os florais você também tem uma margem entre elas aqui. De modo que a pessoa olhando não consegue perceber que tem um espaço e a sensação que dá é que foi bordado tudo junto, tá? É claro que se eu tivesse deixado algum elemento aqui, por exemplo, conectando os 2 grupos ou 3 grupos,
também faria sentido. Só que nesse caso aqui eu quero fazer grupos independentes, porque aí você pode bordar uma toalha, por exemplo, de 60 centímetros, ou você pode bordar, por exemplo, uma toalha de rosto, por exemplo, toalha de lavabo menor, por exemplo, usando só 2, né? Ou você pode bordar algum outro produto, por exemplo, uma barra, uma vira de edredom, por exemplo, alguma coisa do tipo, e aí você pode bordar infinitamente e fazer vários grupos iguais ali sem medida, né? Então, por isso que eu não criei nenhum objeto conectando. Para criar um objeto conectando, é como se eu fosse criar aqui um objeto, ó, exatamente numa posição dessa, ou um caulezinho desse aqui, por exemplo. Ó, tá vendo? Eu vou colocar esse caule aqui, e aí todo o grupo eu vou conectar, por exemplo, eu vou conectar esse grupo exatamente na hora que terminar esse caulezinho. E aí os desenhos eles ficam conectados, tá vendo? Alguma coisa nesse sentido. Ficou feio, mas eu quis só explicar que dá certo. Mas não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui é realmente fazer os grupos separados, tá? Então está pronto aqui a nossa estrutura do nosso desenho.